Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando da vitória do Fortaleza, 1-0 sobre o Corinthians, gol do Pikachu. Vitória essa que deu a liderança para o Fortaleza, 48 pontos, sendo que o Fortaleza ainda tem um jogo a menos. Então o Fortaleza muito bem aí na competição. Antes de soltar o vídeo trazendo aí a imprensa esportiva repercutindo a vitória do Leão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Me segue também lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos para os comentaristas e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Lion não tem jeito, vitória do Fortaleza, Pikachu de novo, foi herói também no meio de semana, agora na vitória diante do Corinthians. Conversei com o André Kfouri no Sport Center de sexta-feira sobre o tema, e se o Fortaleza virar líder? Qual o tamanho disso na rodada 24, não é na rodada 2, na 3, na 24. O André falou uma coisa que eu concordo, ele falou, não importa o resultado do brasileiro, Fortaleza pode não ser campeão. Um time com um processo de reconstrução como o do Fortaleza chegar a uma liderança na rodada 24, mais da metade, com um monte de time bom na liderança, é algo muito significativo, assim, louvável. E o Fortaleza chegou. Chegou porque venceu o Corinthians, não jogou super bem, acho até que o Corinthians em muitos momentos esteve melhor na partida, mas venceu, o que também é algo para parabenizar. Time campeão é aquele que sabe sair de situação enroscada. Vitória importante, 3 pontos. Botafogo empatou com o Bahia. Então Fortaleza passa e olha só, tem um jogo a menos. Cara, gigante o que o Fortaleza fez até aqui. Já o Corinthians segue com o seu drama. Tá em 18º, ou seja, antepenúltimo, com tabela cheia, tem 24. E repara, nessa tela só o Goianiense tem 24. 23, 23, 22. Coisa não tá fácil não. Parabéns, Lion. E aí, galera, o que acharam do jogo e dessa liderança do Fortaleza? Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos com relação ao Botafogo, que agora está na 2ª posição na classificação do campeonato. Com a vitória do Lion diante do Corinthians no Castelão mais uma vez lotado, o time do Corinthians está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Alguns jogos ainda acontecendo nesta rodada. No sábado, o Palmeiras goleou e agora só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar. E o Abel, hein? O Abel na coletiva estava bravo. A gente vai falar sobre isso também no 3 pontos lá no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui para você acessar. Comigo, PVC e Maurício Noriega, 8h30 da noite. Daqui a pouco, às 8h30 em ponto. Eu espero por vocês. Até já. Segue o líder, é o que diz o torcedor do Fortaleza depois da vitória por 1-0 sobre o Corinthians na Arena Castelão, lotada com mais de 51 mil torcedores. Isso aqui é real, torcedor. O Fortaleza é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro e assume essa liderança com um jogo a menos do que o Botafogo, podendo ampliar a diferença até mesmo para 4 pontos, caso o Fortaleza venha a vencer o jogo que ainda tem restante. A vitória por 1-0 sobre o Corinthians nem foi construída com uma atuação brilhante. Não foi um grande jogo do ponto de vista técnico. Mas um time campeão, ou que pelo menos briga com força pelo título, ele não é marcado por ser uma equipe tecnicamente brilhante em todas as rodadas. Ele é marcado por ser um time competitivo, com muita vontade e com mentalidade, postura de campeão. E isso esse Fortaleza tem. Consegue construir o placar de 1-0 com a maturidade e a efetividade que são características desse time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Agora, são 13 vitórias consecutivas jogando em casa. E o mérito de um time que é campeão é também o de somar pontos e o de vencer jogos mesmo quando não atua bem. Sem dúvida nenhuma, o Fortaleza tem esse mérito. Se vai ser campeão de fato, ainda tem muito campeonato para rolar. Mas por enquanto, segue o líder. A história bem diante dos nossos olhos.
Jogadaça de Moisés, passou para o Lucero, que serviu Pikachu, que fez o único gol da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, na Arena Castelão, hoje pela Série A. 1-0 para o Tricolor, que assumiu, quem sabe de vez, a liderança do Brasileirão 2024. Pela primeira vez na história, o nordestino alcançando tal marca a essa altura da competição. É um trabalho muito honesto sendo valorizado, e o Fortaleza, que não à toa tem um Moisés em seu elenco, a cada rodada que passa, se aproximando de dividir águas na história do futebol brasileiro. Líder isolado do Brasileirão com um jogo a menos, sem perder em casa há 21 partidas. Fortaleza merecidamente chega ao topo do Brasileirão com uma vitória por 1-0 em cima do Corinthians, diante de mais de 51 mil pessoas na Arena Castelão. O jogo não foi bom, é verdade, principalmente no primeiro tempo, mas na segunda etapa melhorou, e quando se imaginava que o Fortaleza não pudesse ganhar, Moisés apareceu, desequilibrou, passou por 2 adversários, serviu a Lucero, que deu assistência para o Pikachu fazer o gol da vitória. 10ª vitória seguida do Fortaleza no Brasileirão diante do seu torcedor. 13ª vitória consecutiva como mandante na temporada. Se muitos achavam que o Fortaleza ia brigar pelo G4, eu acho que se enganaram, porque o Fortaleza agora briga literalmente pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A. Muita gente diz que chegar ao topo não é tão difícil assim, difícil mesmo é permanecer nele, mas no futebol brasileiro essa história é um pouquinho diferente. Liderança é artigo de luxo e para poucos times. Fazendo um recorte dos últimos 3 campeonatos brasileiros, em 2022 nós tivemos 4 líderes diferentes. Ano passado, basicamente, a primeira colocação ficou ali na disputa entre Botafogo e Palmeiras. Fluminense foi líder, mas nas 2 primeiras rodadas. Nesse ano nós já tivemos líderes como Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Flamengo, Botafogo, e o Fortaleza é o 5º líder desse Campeonato Brasileiro. Chegar até aqui já é um feito, mas é uma liderança merecida e incontestável de um time que faz um campeonato surpreendente. Olá, amantes do esporte! Fortaleza e Corinthians pelo Brasileiro. Vamos começar pelo timão. O Ramon Dias voltou a usar o esquema de 3 zagueiros que tinha dado certo contra o Bragantino. Tá usando o Thales Mágico como homem de velocidade e o Pedro Raul era o homem da referência. Mas a bruxa tá solta pro Thales. Já é o segundo jogo que eu vejo do Thales que ele se machuca logo no começo. Pé frio! E o que acontece? Não adianta ter o Galo se o Pedro Raul é o único atacante. O Corinthians fica limitado a cruzar as bolas pro bonitão. Ui. E o Pedro Raul também não ajuda. Dito isso, vamos falar do Lion. Especificamente eu quero falar de Juan Paulo Vojvoda. Em menos de 4 anos do cargo, ele transformou o Fortaleza numa potência de Série A. Ah, mas precisa se provar no time grande. Precisa mesmo? Ou isso é o tipo de coisa que o eixo sul-sudeste fala? Tá mais do que provado que Fortaleza é time grande e o Vojvoda é um dos melhores técnicos do Brasil. E vamos falar a verdade. O elenco do Fortaleza nem se compara com os elencos que estão brigando lá em cima. Ou seja, o cara é brabo demais. Vamos ao jogo. Depois do primeiro tempo bem chato, o Ramon desfaz o esquema de 3 zagueiros e volta com o Romero, o grande Yuri Alberto. Jogador de mobilidade, cria espaços, sabe se movimentar. Mas quando cai na cara do gol... Meu Deus. Polêmica! Pênalti pro Fortaleza! Será? Sem polêmica, não foi absolutamente nada. E o que fez a diferença no jogo foi o homem. Moisés! Que, aliás, eu acho muito bom jogador. Tem velocidade, bate bem na bola. Às vezes é um pouco egoísta, mas acho que até nisso ele melhorou. Fez a jogada do primeiro gol do Fortaleza e ainda deu um passe pro Kaiser. Mas foi isso. 1-0 e o Lion é o líder do Brasileiro. Vojvoda, tu é pica! Tchau! Quem apareceu? É gol do Pikachu! É gol do Pikachu! Pronto, eu só... Aí tu não quer que eu fique arrepiado com isso? E a campanha que esse time tá fazendo? Fala pessoal da Placar TV, primeiro eu já convido você para deixar o seu comentário, deixar o seu like, deixar a sua sugestão aqui na Placar TV, é muito importante pra gente impulsionar a programação da Placar TV, os nossos programas, principalmente o carro-chefe Opinião Placar. Também nós temos o Dividida, temos o Memória Placar, temos o Legado do Rei, enfim, muita coisa boa aqui na Placar TV. A Placar, a revista Placar que conta a história do futebol brasileiro desde 1970. Bom, e vamos contar a história do jogo entre Fortaleza e Corinthians. O Corinthians perdeu mais uma, segue nesse desespero na zona de rebaixamento. E eu vou falar uma coisa, o Corinthians não mereceu perder para o Fortaleza não. Aliás, o Fortaleza é o novo líder do campeonato, mas na minha opinião... pode ser até meio polêmica, mas para mim é uma liderança bem enganosa, apesar de ter um jogo a menos. O futebol do Fortaleza contra o Corinthians, realmente, para mim, não convenceu nem um pouco. Eu acho que o Corinthians, inclusive, deu um aperto no Fortaleza no segundo tempo, teve as melhores oportunidades para marcar. O juiz Felipe Fernandes Lima até chegou a marcar um pênalti a favor do time cearense, mas um pênalti que realmente era absurdo a marcação. Aliás, o Felipe Fernandes Lima teve uma arbitragem trágica, no meu modo de entender.
não justificando a derrota do Corinthians por causa do árbitro, mas a arbitragem dele foi muito ruim mesmo. E o time do Corinthians também não soube aproveitar as oportunidades, algumas oportunidades claras de gol que teve, uma no primeiro tempo com o Pedro Raul, depois de uma jogada do Matheus Bidu. No segundo tempo também o Yuri Alberto teve 2 claras chances de gol, né, e acabou não fazendo gol, né? Uma ele pediu inclusive pênalti, que realmente não existiu, e na segunda o Cardona acabou tirando em cima da linha, né? Depois de um passe, de uma bela assistência do Garro para o Yuri Alberto. O Corinthians perdeu a partida, mas eu entendo que foi um resultado até injusto, pelo que foi produzido. Se você pegar assim, você falar, o antepenúltimo da competição contra o líder da competição, um time que não perdeu ainda em casa, olha, para mim o Fortaleza não jogou absolutamente nada disso para ser líder do campeonato. Essa é a minha opinião, tá? Em relação à partida de hoje. O Fortaleza vem com um trabalho sério, sem dúvida nenhuma, mas eu entendo que essa partida, principalmente, não foi para o Fortaleza conquistar os 3 pontos. Para mim foi uma vitória até certo ponto tirada aí da cartola, vamos dizer assim, porque o Fortaleza realmente não mereceu os 3 pontos contra o Corinthians pela condição, pelas oportunidades criadas. Eu acho que o Corinthians pelo menos poderia ter saído com um empate de campo lá no Castelão, e o Fortaleza fez 1-0 com o Pikachu, né? E principalmente melhorou no segundo tempo a equipe do Fortaleza, com as alterações promovidas pelo Vojvoda, principalmente com a entrada do Moisés. O Moisés, sim, é um jogador insinuante, um jogador perigoso, um jogador que deu muito trabalho para a defesa do Corinthians, e o Fortaleza criou as melhores oportunidades justamente com esse jogador. Mas, no geral, realmente, pelo que as duas equipes produziram, eu acho que o mais certo, o mais correto seria um empate. O empate seria mais justo. Para mim, a vitória do Fortaleza não foi nada brilhante, assim. Conquistou os 3 pontos, sim, é líder do campeonato, parabéns ao Fortaleza. Mas, mediante do que aconteceu no jogo, né, eu acho que foi um resultado realmente injusto. O Corinthians acabou levando muito azar, né? Muita gente está falando que é sorte de campeão do Fortaleza e azar de time que está na condição do Corinthians, de time que está na zona de degola, né? Porque realmente, pelo que os dois times produziram, dá a entender que realmente não foi um resultado tão justo, né? O Corinthians, que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, continua na zona de rebaixamento, é antepenúltimo colocado, foi muito prejudicado pelos resultados dos rivais, né? O Fluminense, o Grêmio, que conquistaram grandes resultados nesta rodada. Então, o Corinthians numa situação bem perigosa. O Atlético Goianiense, por exemplo, que está atrás do Corinthians, mas venceu o Juventude, né? O Criciúma perdeu, isso acaba sendo um resultado importante. O Cuiabá foi goleado pelo Palmeiras, o que ajuda, por um lado, também a equipe do Corinthians. E o Fortaleza assumiu a liderança justamente com um tropeço aí, tropeço entre aspas, né? Porque o Botafogo empatou com o Bahia, né? O Bahia, que realmente é uma grande força desse Campeonato Brasileiro, é um time candidato também ao título. Aliás, eu acho até que o time do Bahia é melhor do que o do Fortaleza, na minha opinião. É um time melhor, mais forte no papel do que o time do Fortaleza. Tem mais condições, tem mais peças de reposição, o Rogério Ceni, do que o Fortaleza, mas o Fortaleza está aí, líder da competição, méritos do Fortaleza. Eu acho que não fica, não vai pintar campeão Fortaleza, me desculpe, o torcedor do Tricolor de Aço, mas eu acho que a chance maior realmente, se tem um time nordestino que possa brigar pelo título, para mim é o Bahia, que tem mais condições, tem mais elenco, tem mais força para ser campeão brasileiro nesse ano, como foi em 88, né? O Bahia, aquele time que foi campeão com Ronaldo Tarantini, João Marcelo, Claudir e Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil, Bobô e Zé Carlos, Charles e Marquinhos, time dirigido pelo Evaristo de Macedo. Eu acho que o Bahia tem mais condição de brigar pelo título do que o Fortaleza, mas momentaneamente aí o Fortaleza é líder do campeonato, vem fazendo um trabalho importante com o Vojvoda. O Vojvoda é um técnico diferenciado, sem dúvida nenhuma, né? Mesmo com algumas limitações no elenco, ele consegue tirar leite de pedra, e tá aí a prova que o Fortaleza tá aí liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo com algumas limitações, como eu disse, alguns jogadores que não estão distantes de serem craques de bola, mas que é um time coeso, é um time bem organizado, e por isso chegou a essa condição de líder do campeonato, aproveitando principalmente os tropeços dos rivais, alguns rivais preocupados com outras competições
né? O Botafogo, por exemplo, que teve um jogo desgastante pela Libertadores contra o Palmeiras, né? Garantiu a classificação, foi um jogo bem dramático, né? Então foi muito mais desgastante para o Botafogo do que foi para o Fortaleza na Sul-Americana contra o Rosário Central, né? O adversário era outro, né? Era outro peso de adversário, né? O Palmeiras muito mais forte do que a equipe do Rosário Central, do que o time da Argentina. Então, por isso, o Fortaleza aí, digamos que foi beneficiado aí por esse jogo difícil que o Botafogo teve e, sem dúvida nenhuma, um desgaste muito maior para a equipe do Alvinegro, que acaba perdendo a liderança do campeonato nesse exato momento, nessa exata rodada, tá bom? Corinthians, portanto, tem que focar no Campeonato Brasileiro. Tem Copa do Brasil pela frente, tem também a Sul-Americana, mas eu acho que vai ser importante para o Corinthians ficar na Série A, né? Não tem jeito, né? E a situação do Corinthians realmente, a cada rodada que passa, vai virando um drama cada vez maior para a equipe do Corinthians, para a equipe do Ramon Dias. E eu acho que o Corinthians não tem elenco também suficiente para aguentar as 3 competições, tá bom? Esse foi o comentário de Fortaleza e Corinthians. Fortaleza líder do campeonato, o Corinthians que continua na zona de rebaixamento aqui na Placar TV. E você sabe, a Placar TV foi feita para você. De número 55, Fortaleza 1, Corinthians 0, líder, 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 líder! Fortaleza é líder do campeonato mais difícil do mundo! Muito difícil, jogo muito complicado, jogo muito importante, foi um jogo amarrado, foi um jogo feio de se assistir. O Corinthians conseguiu anular o Fortaleza, a verdade é essa. O Corinthians conseguiu anular o Fortaleza. Bela estratégia do Ramon. No primeiro tempo sem emoção, no segundo tempo o Corinthians estava melhor, e aí o Fortaleza tecnicamente resolveu o jogo. A jogada do Lucero encontrou o Pikachu e faz o gol. Foi muito importante o resultado coloca o Fortaleza na liderança do campeonato. E isso não tem preço. Fortaleza assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Ninguém toma. Ninguém toma. O que nós estamos vivendo hoje é único. O que nós estamos vendo hoje é história. O que nós estamos vendo hoje é por tudo que a gente passou lá atrás. E hoje está aqui reconhecendo o trabalho que foi feito. Tudo que a gente passou de ruim, hoje está sendo coroado. Fortaleza é líder do campeonato mais difícil do mundo. Parabéns a todos. Hoje é para festejar, é para comemorar, é para curtir. Não foi um jogo bom, mas graças a Deus o Fortaleza conseguiu.
olha pra cá. É muita festa, é muita alegria. É segurar o choro. Porque tá bem aqui. Bicho, vai tomar no cu, bicho! Nossa, dois tiros! Aqui é o Nordeste, pô! Olha quem apareceu aqui na live, ó, especialmente, ó. Gol aqui pra comemorar com a gente, ó, na live, ó. Autor do gol, ó. Hoje teve, ó, o gol do Pikachu, viu? Ele veio aqui pra live, ó. Líder, comemorem. Tem que curtir muito! Muito! Vamos curtir muito! Valeu! Tamo junto! Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas aí do futebol brasileiro, né, comentando a vitória do Lion, 1-0 e a liderança da competição. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.